no relato do que aconteceu, no que tem acontecido. Eu queria apresentar primeiro essa fundamentação teórica, né, da ideia do dissenso e da partilha do sensível de Jacques Rancière, justamente para a gente ter um entendimento comum mais ou menos estabelecido aí do que a gente tem enfrentado, né? E aí, basicamente, né, a gente entende aí que existem certos fenômenos da realidade social partilhada, que a gente pode compreender cada um como um círculozinho desses, né? E aí, compreendo da maneira mais abrangente possível. Cada um desses círculozinhos aí pode ser um afeto, ou uma ideia, um conceito, um gesto, um sujeito, uma prática, enfim, tudo isso são fenômenos que estão pairando por aí, né? E aí, Rancière vai propor esse conceito de partilha do sensível, né? Para compreender justamente como é que esses fenômenos são agrupados, né? E aí essa linha que se desenha, né, ela cria uma divisão entre os fenômenos. E como aí está mostrando, né, claramente, essa linha ela é constantemente, ela muda constantemente, né? Ela está o tempo todo em movimento e está agregando e separando aí nesse sentido. E aí, que é justamente uma das principais consequências que a gente precisa trazer aqui para a discussão, é que a partir do momento que a gente cria essas fronteiras, né, delineia essas fronteiras aí, ocorre um movimento de duplo sentido, né, em dois sentidos contrários ao mesmo tempo. Tanto ela cria agrupamentos, né, para o que está dentro, mas ela também fraciona para propriedades, porque a partir do momento que a gente está delimitando essa sensibilidade, né, fazendo essa partilha, a gente tem um conteúdo, né, fixo aí que a gente vai precisar partilhar para todos, né? E aí é a partir desse duplo movimento, né, que Rancière parte para entender essa partilha do sensível como um conceito estético e político, tá? A partir do momento que essa distribuição, essa partilha, né, ela cria uma disjunção entre o que está dentro e o que está fora, e ela serve como esse princípio agregador, isso sempre descamba em uma disputa de poder, justamente porque está associado a esse fracionamento, né, de propriedade, de poder, de hierarquias, no sentido amplo. Então, a questão e a maior contribuição que você traz para o debate assim, é que ele concebe esse fracionamento, né, essa partilha, não só como tendo uma dimensão política, mas como associando intrinsecamente essa relação política à estética. Só que aí ele compreende estética não no sentido que é mais usual para a gente, né, dessa coisa da aparência e etc., mas ele entende a estética como um fenômeno propriamente cognitivo, assim, que é essa predisposição que a gente tem de reconhecer compreender certos fenômenos, né? E aí, diretamente, aspas dele aqui no Políticas da Estética, ele define a estética como a delimitação de espaços e tempos, do visível e do invisível, da fala e do barulho, que simultaneamente determinam o lugar das fronteiras da política como uma forma de experiência. Então, esse recorte, né, essa partilha, que são aquelas linhas, ela determina não só hierarquicamente essa disputa de poder, mas também cognitivamente e epistemologicamente, né? A partir desse momento que certas coisas são dignas de atenção e outras não, isso cria uma distinção do que é que vale a pena de prestar atenção, né, da experiência. E aí, para ele, o conceito de dissenso surge justamente quando há uma ruptura de uma certa partilha do sensível dada, certo? Então, existe uma certa ordem que se estabelece a partir de uma determinada partilha do sensível, a partir do momento que a gente desenha essas linhas, né? E aí, quando esses fenômenos estão em disputa num determinado espaço político, e ocorre um rompimento, esse rompimento é compreendido como dissenso. E aí é nesse sentido que ele define o dissenso como uma reconfiguração da disposição perceptiva de imagens e sons. Ou seja, uma coisa que não era digna de atenção antes, que não era digna de sensibilidade, ela invade esse espaço estabelecido do que era próprio dessa partilha do sensível, e ela passa a ser digna de atenção.
tá? Então, isso é importante para a gente entender como se dá essa partilha de sensibilidades no ambiente pedagógico, né? E aí, particularmente, numa sala de aula. O ambiente pedagógico, por si só, ele tem algumas predisposições, né, de partilhas do sensível, pré-determinadas aí, principalmente, aí, no mínimo, né, de duas figuras sociais, o professor e o estudante, que cada um deles tem uma certa distribuição de sensível prevista. Então, o professor deve se comportar de certa forma, deve ter determinados gestos, ou falar de um determinado jeito, e os estudantes de outro, certo? Existe uma expectativa disso. E aí, nesse contexto, o dissenso significa justamente modificar essas partilhas que cotidianamente são ensinadas. Tá? Então, a gente poderia dizer que um professor se sentar junto aos estudantes, ou o professor não ficar na frente da sala de aula e passear pela sala de aula, seria, em alguma medida, né, uma medida um pouco sutil, mas reconfiguraria de alguma forma aí essa partilha do sensível que já é pré-determinada a partir da nossa sociedade, das nossas vivências prévias. Nesse sentido, nossa ideia de realizar essas oficinas autogeridas foi justamente de causar dissenso, certo? No sentido de que nosso objetivo era fazer com que os alunos experienciassem, né, tivessem outra partilha do sensível daquele nosso espaço pedagógico e de sala de aula, para que eles passassem a ter outros afetos, inclusive, né, no sentido de encorajar que eles tivessem mais autonomia e mais em outro tipo de relação, né, mais engajada com aquele espaço. E aí a gente propôs esse pré-Ocupe, né, que na verdade o Ocupe já era um evento que acontecia lá no IFPE, próprio Recife, e aí, para a gente meio que dar uma esquentada nisso, a gente propôs esse nome de pré-Ocupe, né, que é um trocadilho que eu acho maravilhoso. E aí a ideia foi justamente essa, de a gente, no primeiro momento, que não tinha ainda uma cultura, né, nesse sentido, a gente encabeçou essa iniciativa aí, a gente chegou para os alunos, né, para os alunos mais experientes, inclusive, e fez, vamos propor essas oficinas, vocês que têm que ministrar as oficinas, mas a gente cuida de articular aqui, preparar, cuidar da logística e tudo mais, ver as salas, etc. E aí eu e o professor Josinaldo ficamos aí à frente desse processo, mas contando com o apoio de toda a coordenação, né, para fazer com que eles ministrassem essas oficinas e interagissem entre si. Um problema que a gente tinha muito forte, assim, lá no IFE, era que os diferentes períodos, né, do curso, eles não se comunicavam entre si. E aí eles tinham um representante do colegiado que nenhuma turma sabia uns dos outros, assim. E aí isso também surgiu um pouco dessa necessidade de criar uma ligação entre eles, né. E aí a gente ainda tomou essa iniciativa de cuidar da identidade visual e tudo mais, e eles realizaram essas oficinas entre si, né. Eles mesmos propuseram as atividades que eles gostariam, que eles tinham liberdade, né, e se sentiam à vontade de ministrar e articular junto com os colegas, e fizeram aí esse primeiro ciclo. Foi extremamente produtivo, assim, a reação deles foi muito, muito feliz, e nós ficamos muito felizes de volta, né, felizes de volta. E aí, no começo de 2020, a gente decidiu dar o passo que, de fato, a gente gostaria de ter dado desde o começo, né? Uma vez que isso já tinha sido feito, eles viram que era possível, né? Então, a gente já causou esse dissenso aí nesse sentido. A gente jogou na mão deles, tá aí para vocês, depende de vocês realizar isso, mas nós somos aqui aliados para ajudar em qualquer coisa que nós pudermos, né? Em termos de logística, em termos de articulação aí nisso. E eles assumiram isso, de fato, né? E desenvolveram essa identidade visual, e aí desenvolveram toda a comunicação do evento, conversaram com os colegas, organizaram quais seriam as oficinas ministradas, etc., passaram por esse processo todo de novo, e, de novo, fizeram com, inclusive, mais oficinas ocorrendo, né, com mais temas, assim. E aí a gente fez como isso acabou se tornando meu objeto de estudo na tese, né, de doutorado, a gente fez uma entrevista coletiva com essa comissão organizadora, para tentar medir, né, a partir do discurso dele, um pouco do impacto que isso teve na percepção deles, até que ponto isso ajudou, né, a criar essa autonomia, a ter essa postura crítica. E aí essa fala é bem significativa para a gente, que eu decidi trazer aqui a voz deles, né,
para apresentar, que aí uma das pessoas falou o seguinte: quando a gente vai para um lugar, assiste uma aula e depois volta para casa, ele se torna só um lugar pelo qual a gente passa, e não um lugar do qual a gente faz parte. Isso frustra a experiência de você estar dentro de uma universidade pública. Eu também faço parte desse lugar. Esse lugar também sou eu. E aí foi uma mudança, né, de afeto que ela sentiu do espaço lá pedagógico a partir da realização desse evento. E é isso, gente. Muito obrigada, Eduardo. Ótima apresentação. Obrigado. Eu vou abrir para o debate. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta para o Eduardo? Por favor, não façam só pelo chat, falem pelo áudio. Oi, boa tarde, Camila, tudo bem? Oi, Aurita. Aurita, teu áudio está um pouquinho ruim. Nossa, fala novamente. Estou tentando falar bem alto aqui, mas, assim, eu quero dar os parabéns para o Eduardo. Eduardo, perguntar, as oficinas, vocês deram algum tema ou eles próprios que escolheram a temática? Eles próprios definiram. Inclusive, surgiram algumas oficinas bem interessantes, assim, tipo a de crochê, que foi o que se repetiu nas duas edições do evento, que a princípio não teriam, numa concepção um pouco mais estreita, né, muito a ver com o design gráfico, né, que seria a formação técnica para a qual eles estariam ali. Mas a gente, inclusive, encorajou esse tipo de oficina, né, esse outro tipo de conhecimento, inclusive, porque a gente tinha em vista que isso podia facilmente ser incorporado no trabalho de design gráfico, por exemplo, e também porque a gente tem no horizonte um tipo de produção diferente dessa que é necessariamente a produção típica, né, de um designer gráfico. Então, em certo sentido, a gente vê como tomando uma certa liberdade, né, com o termo, mas uma descolonização dessas metodologias tradicionais do que seria, o que é que definiria um design gráfico, né? A gente vê isso como uma prática que é totalmente legítima e plenamente possível ser incorporada na profissão dele. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? A Auri quer fazer algum complemento? Oi, eu gostaria de fazer uma pergunta, se eu puder, tudo bem? Boa tarde, gente. Primeiro, eu queria parabenizar pela apresentação, eu gostei bastante do projeto, achei bem interessante. Só que, assim, eu sou bem leiga nessa área de pesquisa e eu fiquei um pouco em dúvida sobre o que significa essa partilha do sensível. Perfeito. Então, a partir do sensível é esse conceito que é proposto por Jacques Rancière, que o contexto dele um pouco, assim, só rapidamente, ele passou a desenvolver a teoria dele mais fortemente depois de maio de 68, depois que ele meio que se desvencilhou um pouco da teoria marxista de Louis Althusser. Então, eles tiveram um racha ali, Althusser não concordava necessariamente com maio de 68, e aí Rancière saiu um pouco disso, assim, desse estudo mais ortodoxo, assim, marxista, e aí ele tentou justamente vincular política à estética. E aí a partilha do sensível, assim, essa divisão, né, que ele sugere, é justamente um modo de tentar conceber como é que a política está estruturada no nosso cotidiano mesmo, como a gente experiencia, né, tem essa experiência da vida cotidiana e das experiências que a gente tem, muito ali junto também na tentativa de criar uma nova teoria, né, uma outra via, assim, como os situacionistas, Debord, etc. Mas ele, pela via da teoria política, né, para tentar entender como política e estética elas se integram no nosso cotidiano, assim, tentando romper um pouco uma divisão entre essas duas coisas. Obrigada, deu para entender. Ajudou. Alguém mais deseja fazer alguma pergunta para o Eduardo? Se não, Eduardo, eu vou falar rapidinho. Pronto. Quer fazer, Vitor? Pode fazer. Oi, Eduardo. Eu achei muito interessante porque o Rancière,
ele faz uma diferenciação na partilha do sensível entre a voz e o ruído, né? E o quanto isso caracteriza ou descaracteriza uma pessoa enquanto uma pessoa. E aí, você falou sobre o quanto é importante pensar essa partilha, né, esse espaço de conhecimento, o sensível, né, como uma linguagem dentro da sala de aula. E aí, existiu algum incentivo, alguma iniciativa dos alunos mesmo, após essa experiência deles dentro da sala de aula, se eles quiseram trazer alguma experiência, alguma oficina, ou algo se repetiu, ou algo novo surgiu, assim? Perfeito. Teu apontamento é muito significativo, assim, com como o Rancière classifica isso, né? Acho que é muito... Esse exemplo que tu trouxe é perfeito, porque quando ele fala que, por exemplo, a distinção entre fala e ruído, um som, né? Existe um fenômeno, um som, e aí essa distribuição do sensível vai delimitar o que é fala e o que é ruído, né? Então veja que tem uma hierarquia aí, tem uma distribuição de poder aí, uma relação de poder, né? Entre o que é legítimo como conhecimento e o que não é. Essa metáfora é bem significativa. Eu acho que teve, Vitor. Tanto é que algumas oficinas se repetiram. Algumas pessoas repetiram as oficinas porque de uma edição para outra surgiu uma nova turma, né? Teve um novo ingresso de alunos, assim, de primeiro período. E aí alguns propuseram as mesmas oficinas para justamente abarcar esse outro pessoal que tinha acabado de chegar, como a de colagem, a de crochê, a de motion design, se eu não me engano, também foi repetida. E assim, em conversas informais, né, não necessariamente nesse relato que a gente coletou, na entrevista coletiva, a grande maior parte da experiência, assim, foi muito positiva e todos se identificaram muito e se sentiram muito preenchidos com essa experiência de ter ajudado os colegas, assim, ter construído conhecimento junto uns dos outros, assim. Vitor, quer falar mais alguma coisa? Camila, posso complementar alguma coisa? Pode, sim. Eu sou Josinaldo, Eduardo já falou, professor do IF também. Só complementando, Vitor, o ganho que a gente teve com o aluno, de dedicação, de empenho, de pertencimento do curso, depois dessa oficina, por exemplo, a primeira, eu não me lembro dos números, mas foram poucos, não foi, Eduardo? O segundo, a gente teve uma quantidade de aluno envolvida tanto na produção, porque tinha uma equipe organizando, né? Como gente te ofereceu a oficina, que a gente não teve espaço dentro da estrutura da gente, como até em sala de aula. Então, essas equipes, as duas equipes se organizaram. Hoje são alunos, eu diria alunos líderes dentro do curso, né? Em outras atividades, e aluno que não aparecia, né? Ele participou, ou seja, o nível de pertencimento, tá certo, do curso, de engajamento dos alunos organizadores e dos alunos oficineiros e quem participou, foi uma virada no curso maravilhosa. Né? Foi espetacular, a gente sentiu, né, a diferença da qualidade de engajamento do alunado, tá certo, depois dessa atividade. Então, obrigado. A gente que agradece, professor. Como o nosso tempo de debate já foi excedido, eu vou só parabenizar, Eduardo, e dizer que, como o nosso maior desejo aqui é criar pontes, nós temos algumas ações de extensão e também de pesquisa que se aproximam do teu fazer. Nós temos, acho que vai ser apresentado, não sei se é amanhã, enfim, é próximo, é o Mostra o Teu, que é uma iniciativa dos alunos do curso de design, né, que pensa oficinas, apresentações, exposições de trabalhos, enfim, é um momento em que o nosso departamento, porque a gente fica no departamento de arquitetura, urbanismo e design, só são 2 cursos no nosso departamento, o departamento é delimitado espacialmente, né? E o departamento inteiro fica povoado por alunos, para além dos alunos de design. E é um momento muito rico, muito bonito, assim, eu acho que é bonito ver isso, do pertencimento, né, do tomar o espaço e o tomar o fazer. A professora Ana Lúcia, o apelido é Lilu também, a Camila tem um apelido, a Lilu também tem, é difícil chamar ela de Ana Lúcia. É uma professora também do nosso departamento, ela tem uma pesquisa chamada Metadisciplina,
que ela também estuda essas relações de aprendizagem a partir do que, é meio absurdo usar essa palavra, mas de uma inversão, né, assim, fazer com que o aluno construa a disciplina. E aí eu concordo com o que você colocou, essa estruturação pensar essa estruturação a partir de uma perspectiva moderna, né, assim, em que o aluno está ali para ser doutrinado, é também promover, a partir de um olhar crítico, né, esses novas possibilidades de aprendizado e de ensino. Então, acho que é fundamental, fiquei muito feliz com o seu trabalho e feliz da gente ter pontes e espaços para dialogar, né? Eu também, eu agradeço muito, agradeço todas as perguntas e comentários. Obrigada, Eduardo. Eu vou passar, então, a fala para a Camila Olívia de Mello Cunha. Zines digitais, um método possível ao design. Tudo bem, Camila? Boa tarde, gente. Boa tarde. Que alegria estar nessa mesa. Muito obrigada, assim. Aquece o coração, né? A gente está num momento meio estranho da nossa vida. Ter esse espaço de debate é muito interessante. Vou compartilhar com vocês aqui, para a gente não atrasar muito. Vocês estão conseguindo ver? Tá tudo certo? Acho que é o máximo esse. Então, tá vendo aí certinho, Camila? Tudo bem? Ah, beleza. Sim, sim. Que seu microfone ficou mudo. Gente, olha, realmente agradecer muito aqui a toda a organização do evento, coloca super organizado, assim, identidade visual, acabei de assinar a presença pelo Google, assim, pelo formulário, super, nossa, super lindo mesmo, muito obrigada. E vim falar aqui para vocês, gente, de um tema que é muito caro para mim, no sentido de pesquisa. Eu estou agora recém-chegada na Unip, do interior de São Paulo, o campus JK, no curso de design gráfico. Acabei de fazer meu doutorado na PUC-Rio em design, tenho mestrado em comunicação e educação na UFPR Paraná. Sou uma pessoa que circula, né? E aí queria contar para vocês um pouco, né, dessa minha busca como pesquisadora, como docente, né, essa busca por uma autonomia, pensar aí os zines, né, pensando os zines digitais como um método aí de autonomia para desenvolvimento dos alunos e as alunas em sala de aula, dos temas dos nossos projetos. E essa fala aqui hoje é motivada, então, né, de um processo que eu vim construindo no primeiro semestre, justamente esse semestre muito doido que a gente viveu, e eu fui buscando, então, algumas referências que eram próximas a mim, para poder me dar força e também seguir aí nesse caminho, nesse trajeto. E eu trago para vocês, né, um trechinho da Gloria Anzaldúa, e ela diz, né, joguem fora a abstração e o aprendizado acadêmico, as regras, o mapa e o compasso, sintam seu caminho sem anteparos, escrevam com suas línguas de fogo. Então, esse é um processo, faz parte desse método Zine, assim, de você expurgar, de você querer colocar para fora alguma coisa, né? Essa escrita, esse ato de criar como línguas de fogo. E aí a gente pensa, né, que nesse momento em que a gente está vivendo agora, né, e foi bem, me atravessou muito, porque eu tinha acabado de entrar na universidade como docente, nossa, o que será que vai acontecer na vida, né? Então, assim, essas intervenções de saúde provocadas pelo Covid, o nosso cotidiano educativo, ele foi o quê, né? Totalmente transportado para uma modalidade remota, pelo menos na realidade em que eu me encontro. E aí, diante dessa ruptura, né, seriam, então, os zines uma das saídas metodológicas? Eles poderiam tecer alguma linha de fuga possível? E aí encontramos, no modo de fazer digitalmente zines, a chance de ensaiar aí as técnicas do design e fazer emergir a subjetividade. Porque, afinal, a gente estava ali lidando cotidianamente com fúrias, angústias que o Covid-19 nos trazia. E aí, né, quais eram aí nossos conceitos norteadores durante esse semestre? Primeiro posso falar, né, sobre a escrita de si. Foucault, nesse texto emblemático, né, nos traz essa ideia de que a escrita ela transforma a coisa vista e aquela coisa ouvida em forças e em sangue.
E aí também fiquei pensando um pouco na apresentação anterior do Eduardo, né, teve todo esse debate, né, sobre essas diferenciações que o Rancière faz, e aí eu chego aqui falando de Foucault, acho que tem aí um diálogo, né, entre todo mundo. Mas é interessante isso, né, como a gente vai fazendo relações, e aí pensando na Gloria Anzaldúa mesmo, né, com essa escrita das línguas de fogo, e Clarice Lispector, que eu sou muito apaixonada, né, aí com essa fúria dos impulsos. A Clarice Lispector, naquele maravilhoso Água Viva, ela nos traz essa imagem, né, de que para a gente fazer a criação acontecer, ela vem meio com uma fúria, vem com um certo impulso, um desconforto, e isso tem tudo a ver com o zine, né, porque a prática do zine, ela é ligada a esse momento em que você faz meio sem saber fazendo, vai na fúria do impulso e vai indo. Tem essa força, tem esse sangue que você coloca nessas páginas. E aí, pensando, então, um outro conceito que a gente trabalhou ao longo, né, pensando os zines digitais e zines, né, existe todo um debate, né, gente, não sei, tem até uma outra mesa aqui nesse mesmo eixo, um colega, até preciso descobrir quem é, que também trabalha com zines em sala de aula, e tem esse debate, os defensores e as defensoras dos zines materiais tangíveis, e aquelas que não, eles não existem fronteiras, zine pode ser o que quiser ser, enfim, né, o que me interessa mesmo é pensar os zines, que nos interessou durante esse projeto, né, como superfícies sensíveis, né, dentro de uma esfera intimista. Claro, pensando eles como mídia radical, como um pedaço de transmissão de alguma coisa, e essa alguma coisa é sempre na radicalidade das emoções. Pensar os zines como peça gráfica, né, contendo nessa peça gráfica datilografias, e pensar que essas grafias dessas datilografias são as letras, né, são as grafias mesmo, aquilo que tem a própria identidade do artista, da artista criadora. E aí a gente fez também, né, uma relação com a própria ideia, a noção de caderno de artista, que é algo que os estudantes de design têm muito já, né, já tem ali seu caderninho, vai escrevendo alguma coisa, coleta algum papel e já faz uma anotação de uma poesia que leu, ou um pensamento. E aí as principais frentes de trabalho são a Ana Poletti, que é uma pesquisadora incrível da Austrália, trabalha zines e literatura, e o John Dowen, que é bem clássico aí na comunicação, pensando mídia radical. Certo, e aí, os objetivos, né, desse zine como método, né? O nosso foco, na verdade, ele foi tentar reconhecer, né, e trabalhar com a tecnologia, pensando num contexto aí que a gente tem só as telas, a gente tem só os computadores, a gente tem só as mídias digitais, para trabalhar, né, que fosse, então, um meio catalisador, já que a gente estava no meio dessas emoções, algumas pessoas não estavam conseguindo acessar os links das aulas, mas como é que iam participar desse projeto, como é que iam seguir no semestre. Então a gente foi aí, né, nessa vontade, nessa busca de reinventar as práticas de zine como um método de design, buscando então novos modos de registro, tentando captar processos de subjetivação de estudantes do curso de design gráfico. Então essas pessoas estavam ali com trilhões de emoções, e como é que a gente poderia então expressar esses sentimentos por meio das ferramentas do design, né? E também fazer um registro visual. E as sabedorias do zine, né, que é essa metodologia, e aí tem esse debate, né, entre existem limites dos zine punk e zine design, né, o que seria isso? Tem a ideia de uma estética xerográfica, que é tão própria dos zines, então vamos investigar essa estética, né, isso acabou motivando, então, o processo, e foi feito com o que tinha, né, então eram folhas secas que encontravam ali no jardim, o próprio corpo, pincéis digitais, esse meio que foi a ideia metodológica. Seguimos aí, né, numa questão norteadora. Faltou um A aqui, gente, ó, norteadora. Né, o que é preciso, né? É preciso, então, a gente colocou ali uma questão para que a turma toda pudesse seguir nesse, como se fosse um feixe de luz mesmo, né? E aí foi, né? O que é preciso expressar quando direcionamos o olhar para si? A gente tem dentro do design muito uma prática, né, de não, a gente tem que se expressar, tem que criar, mas espera aí, e quando a gente não consegue?
né? E quando a gente tem que, na verdade, olhar para si mesmo, o que a gente vai conseguir? É preciso expressar o quê? Será que é preciso expressar o quê, né? O processo projetual, então, foi, né, a gente fez aí uma criação de algumas peças digitais, a gente criou a hashtag expressionistas da Unip, porque a gente usou o movimento expressionista para poder ter uma inspiração estética também, porque estavam ali lidando com emoções muito parecidas, né, angústia, medo. E aí depois a gente fez, então, um mergulho no mundo dos zines, né, como é que a gente vai fazer uma investigação aí por apps, scanner, como é que vai ser essa experimentação com as ferramentas do Adobe, né, em busca dessa estética zinística. E aí veio, então, né, o processo final aí da autopublicação, né, desse zine. Eu não sei se vocês conhecem o Issuu, que é uma plataforma super legal, vou mostrar para vocês. Eles puderam, então, né, gente, ter uma liberdade estética, experimentar essa gratuidade, esse fácil acesso que algumas ferramentas de e-learning nos proporcionam. Eu fui muito em busca disso, né, gente, porque a gente, pelo menos eu, tive que dar umas boas braçadas aí para enfrentar esse mundo de telas. E aí agora a gente sente o quê, né, gente? Muita saudade, né, de sala de aula, dos olhos nos olhos, e os resultados, na verdade é isso, né, qual o resultado da pesquisa? Sempre tem isso, né, poxa, o resultado são portfólios de si, né, eles estavam ali expurgando as fúrias, angústias, saudades, experimentando as ferramentas do design, tentando aí chegar nessa peça gráfica final, que é o Issuu. Eu vou mostrar aqui para vocês. Se eu mudar de aba, vocês conseguem ver, né, acho que tá tranquilo. Deixa eu abrir, esse aqui. Tenta que a gente te diz. Agora, tá, vocês... Camila, Sim, tu já extrapolou o teu tempo, mas pode mostrar. eu ia falar para... Eu achei que você fosse me avisar quando estivesse faltando 3 minutos, você não falou. Eu fiquei constrangida, porque você estava no meio do pensamento, eu não quis te parar. Perdão, mas, sim, vou mostrar só um, que aí já vai ser ótimo, vocês já vão entender bastante. Estão vendo aqui o Issuu, uma capinha verde? Não. Não, então eu vou fechar aqui esse, eu vou interromper esse e abrir de novo, porque eu acho que vai dar certo. Vai sim. Guia do Chrome. Aqui. Compartilhar. Agora foi, né? Tá indo. Sim. Beleza. Desculpa, é que quando eu mudo de tela, não te vejo, Camila. Eu sei como é. Um dos desafios, né? Deixa eu abrir aqui um pouquinho mais, para vocês verem. Então foi essa experimentação, né, gente, de um tamanho A4, em que se pudesse trabalhar com uma estética xerográfica, pudessem experimentar o scanner, e foram colocando as suas emoções, né, investigando o que é essa estética zinística, quais elementos poderiam, então, aí, expurgar essas emoções que eles estavam tendo. Cada coletivo, foram criados coletivos, né? Cada coletivo, então, foi se agrupando e foi tentando entender qual a sua própria estética, qual a sua visualidade, o que queriam expressar, quais eram as ferramentas mais próprias ali daquele grupo. Se inspiraram, gente, no texto clássico do Roland Barthes, Folhas Secas, que é incrível. Enfim, é tanta coisa linda, né? Mas eu acho que o que é mais válido mesmo passar para vocês é essa investigação, né? De como fazer, né? Como fazer agora, o que a gente faz para poder seguir dentro de uma prática docente, em que a gente está tendo que descobrir novas ferramentas, em que os alunos e as alunas estão tendo que identificar, né, como seguir. E tem aqui as referências bibliográficas, depois quem quiser eu posso passar, mas fica aqui meu muito obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada, Cune, muito obrigada. Linda a apresentação. Vou me controlar aqui para não falar antes dos demais participantes. Alguém quer fazer algum comentário ou alguma pergunta? Alguém quer falar? Eu queria falar. Sim. Parabenizar pelo trabalho excelente, assim. Acho muito, muito produtiva essa exploração, assim, do zine como esse artefato pedagógico, assim, nesse sentido, e
cria um outro tipo de relação que também, em certo sentido, tenta quebrar certos pressupostos, né, do que seria propriamente design, etc. Eu queria saber se tu chegou a ter alguma discussão dessa com os alunos, se eles já tinham algum entendimento disso, que eles estavam, de fato, transgredindo aí certas fronteiras, né, do que é que se delimita enquanto disciplina da gente, assim. Ótima pergunta, Eduardo, obrigada pelo diálogo. Curioso, porque ao mesmo tempo que a gente fazia disciplina de produção gráfica para esse projeto, eles estavam fazendo uma outra disciplina em que eles estavam desenvolvendo o que é formalmente chamado uma revista. E aí, a todo momento, eles perguntavam assim para mim, mas professora, qual é a regra? Qual é a regra editorial do Zine? Né? Aí, então, gente, aqui eu mostrava alguns exemplos, olha, vocês podem seguir assim, é interessante ter uma capa ali, mas a ideia aqui é a gente transgredir os limites mesmo. Né? O que você considera como design? O que você gosta de fazer dentro do que você já aprendeu até agora? Como você vai expressar isso de uma forma sua? Porque agora é o momento de olhar para si, não tem mais para onde olhar nesse momento agora. Né? E foi um super desafio, Eduardo, porque é uma disciplina que no começo ela foi super técnica, né, investigando ali as formas de impressão, papéis, etc, e aí teve essa ruptura, eu falei, não vou continuar desse jeito, vamos entender como que a gente vai fazer um turning point, para, tipo, utilizar, sim, os saberes que a gente teve lá no começo, né, poxa, a gente sabe que offset faz isso, não sei o que, e a xerografia, ela veio como uma saída mesmo, e foi bem rico mesmo, e foi desafiador, assim, eles estavam com muito frio na barriga, muitos coletivos pediam grupos de orientação extra, porque estavam super motivados, mas não sabiam o que fazer, porque não é para saber, né, é pura experimentação. Obrigada, Eduardo. Alguém mais? O Vitor queria perguntar, pode perguntar, Vitor. Lembrei de você mesmo, Vitor. Pois eu sou fanzineiro também, e aí, Camila, eu fiquei muito tocado pelo seu trabalho. E aí, quando você estava falando, sempre vem aquela ideia, porque o fanzine, ele não tem regra, e ele puxa pela própria materialidade, né? Então, aquilo que você falou sobre livro de artista é incrível, porque ele é aquilo de acordo com a materialidade que ele se propõe a ser. Então, conforme vocês foram fazendo esse trabalho, eu fiquei com a curiosidade se rolou algum, como é que eu posso dizer, algum processo de abarcar a materialidade do virtual, né? De, quem sabe, colocar links dentro desse arquivo, intervenções com vídeo, algo assim, ou se os alunos acabaram não trabalhando com esse tipo de linguagem. Obrigada pela parceria intelectual zineiras. Olha, eu acredito que eles optaram em fazer o caminho inverso. Então, eles estavam investigando mais como pegar a materialidade do mundo da vida, né, uma folha, um papel rasgado, e como fazer com que isso fosse para o digital, sem perder o visual dessa superfície, né, sem ficar chapado. Então, esse foi aí o caminho que eles mais experimentaram mesmo, assim. Ao invés de pensar numa materialidade para além do zine, eles estavam tentando entender como colocar o mundo no zine. Acho que foi mais nesse sentido, assim. Mas, como eles estavam treinando bastante a revista, foi ok, assim, nesse sentido, né, de tentar entender aí como fazer essa transposição, essa digitalização, né. Legal. Alguém mais quer fazer algum comentário, alguma pergunta? E não, eu vou falar. Puni, achei tão legal o teu trabalho. Eu sou super fã de Zine, super fã, porque eu acho que eu sou também professora de design editorial, então essas regrinhas da revista, do jornal, né,
Agora do e-book, elas aprisionam muito, né? E por mais que a gente traga possibilidades de experimentação, tem um checklist de requisitos que os alunos precisam compreender dessa perspectiva técnica que não faz voar, né? Assim, não permite voar. Né? E aí eu dou uma disciplina chamada Tópicos Avançados de Projeto Gráfico, que é uma disciplina que eu digo que a gente lida com o design dos afetos. Porque a gente foca no processo, na verdade, né? E aí, cada semestre tem formatos diferentes de produtos, mas o que eu acho que é mais incrível é que eles olham para si para construir os seus produtos, né? Assim, não é um processo externo, uma metodologia que a gente incorpora e que a gente vai todo torto se adaptando para fazer caber. Não, eles pensam os próprios processos e as próprias metodologias. E é tão rico ver como isso transforma, né? Porque a gente, de uma maneira geral, pensa que para ser designer, você precisa ser neutro, você é ferramenta, né? Você faz parte daquele ferramental. E aí eles se percebem como atuantes diante do processo e do projeto, né? Então é muito bonito ver como, quando eles ganham liberdade, eles produzem muito mais, e a qualidade sobe muito, né? E quando eles vão para o mercado, eles conseguem lidar com as limitações impostas do mercado e conseguem ser sagazes e inteligentes para se imprimirem dentro dos trabalhos. Então, o processo dá uma chacoalhada. Eu acho lindo, muito lindo. Então, quando eu estava te vendo falando, eu estava só pensando nisso, assim, porque é necessário, né? É necessário, porque a gente é gente. Às vezes a gente esquece, mas a gente é gente, né? É mesmo, Camila. Nós somos ferramentas, mas assim, na verdade a ferramenta é uma coisa só. Isso é tão limitante, né? Não é muito mais fácil a gente instigar pela liberdade, pelo campo aberto, sensível, e depois, ok, mercado de trabalho. É isso aí, né? Quero fazer parte do seu grupo de pesquisas, Camila. Então a gente troca figurinhas. Obrigada, gente. Foi muito bom compartilhar com vocês. Puni. Parabéns obrigada. Pelo trabalho. Vou aqui para a programação novamente, e agora a professora Ana Verônica Pazminho, com o trabalho Ensino e Extensão em Prol do Design Social, relato de experiência em curso de design. Queria, antes de qualquer coisa, dizer que é muito bom ver, né, assim, a gente ver os nossos textos tendo falando com a gente. Então, professora, quando a senhora quiser começar, sinta-se à vontade. Olá, boa tarde. Eu vou compartilhar a minha tela, e aí eu te peço para você me avisar quando faltar uns 2 minutinhos. Aviso sim. Então, boa tarde a todos. Eu vou apresentar para vocês um relato de uma experiência em curso de design, que tenta, né, incluir a extensão, já que agora já é uma proposta efetiva do MEC. Então, como que a gente foi testando a melhor forma de inserir a extensão, já que vem a ser obrigatória nos cursos universitários. Então, em primeiro lugar, né, essa experiência que eu estou relatando aqui vem desde 2017 a 2019, mostrando a multidisciplinaridade de 2 disciplinas. Uma é teoria e prática do design social, e a outra metodologia de projeto, uma teórica e outra teórico-prática. Os tópicos que eu vou tratar aqui são, em primeiro lugar, rapidamente, o que é a extensão universitária, depois, como se deu a relação das 2 disciplinas, e apresentar alguns projetos que os alunos fizeram. Na questão da extensão universitária, o que a gente tem é justamente essa questão que se impõe já, né, como um ato que é indissociável com o ensino e a pesquisa, e que visa, sim, né, nas universidades, a garantia dos valores democráticos de equidade, do desenvolvimento da sociedade nas suas dimensões humana, ética, econômica, cultural e social. E, com isso, nós temos já em 2018, no artigo 4 do MEC, que se estabelece, né, que as atividades de extensão devem compor, no mínimo, 10% do total da carga horária curricular estudantil. Ou seja,
tem que fazer parte da matriz curricular dos cursos. Dependendo da carga horária do curso, isso envolve quase o mesmo tamanho de horas em relação ao estágio obrigatório, né? Dá umas 300, no nosso curso dá mais ou menos umas 360 horas. E nós temos já na resolução de 2020, da UFSC, que temos até o dia 18 de dezembro de 2021, para implementação do disposto nessa resolução normativa. Ou seja, já temos que incluir na matriz curricular essas 360 horas, como que elas vão ser distribuídas para que o aluno faça extensão. Na UFSC, a gente já começou a pensar essa questão e a discutir a melhor forma da inserção da extensão, que não seria simplesmente, vou fazer um projeto de extensão, o aluno se inscreve nesse projeto e ele ganha horas. Mas foi pensado de uma forma em que você consiga fazer essa inserção dentro da disciplina, ou seja, por meio da atividade projetual do design, né? É isso que interessa para que se torne, sim, uma ação reflexiva e não simplesmente uma ação que eu tenho que completar horas para integralizar meu curso. A extensão na UFSC, então, ela é gerenciada, como em todas as universidades, por uma PROEX, que é uma pró-reitoria de extensão, e que é a responsável por fazer o registro, o cadastro de bolsistas, editais de fomento, né? Então, isso que é feito pela PROEX, além do sistema integrado, que é um sistema que nós temos, que é o SIGPEX, onde o professor coloca a sua ação de extensão e você pode inserir os alunos que vão participar como voluntários ou como bolsistas. Os editais que mais têm aparecido na PROEX e que têm relação com o design são editais voltados à educação, cultura e arte, geração de trabalho e renda e preservação do patrimônio cultural. Então, é basicamente nesses temas que são passados aos alunos os projetos em metodologia de projeto. Como que se deu a relação das disciplinas? Então, são duas disciplinas, uma mais teórico-prática, como metodologia de projeto, com 72 horas. Cabe mencionar que essas duas disciplinas, elas estão na segunda fase do curso, ou seja, o aluno está começando a atividade projetual, é aqui que ele se depara na atividade projetual, né? Metodologia, ele tem os conhecimentos e métodos para desenvolver um projeto, e, por outro lado, ele tem a teoria e prática do design social, que é uma disciplina teórica, que trata, basicamente, essa discussão sobre a relação entre o design e a dimensão social dentro desse tripé que é a sustentabilidade. Então, a junção dessas duas disciplinas, o aluno, ele desenvolve um produto em metodologia de projeto e, na disciplina de teoria e prática do design social, ele começa a escrever um artigo, né? Os melhores artigos, eles são publicados em um encontro de sustentabilidade. Aqui eu vou relatar alguns dos projetos que têm surgido, e o que eu quero chamar a atenção é que os temas, eles mudam, porque o tema, ele está relacionado com o projeto de extensão aprovado no ano. Então, nós temos o tema que foi em 2017-1, gestão de resíduos no campus da UFSC, os alunos de forma aberta, né, apenas um enunciado, não é um briefing, eles têm que desenvolver material gráfico, objetos que visem sensibilizar, informar, educar alunos, servidores e comunidade. Tem que ficar claro que é muito aberto, não é definido um público-alvo, né, o aluno tem que correr atrás do público-alvo. E aqui nós temos um produto que foi feito por um aluno que desenvolveu um jogo, que é um jogo Cataqui, né, que era para ensinar as crianças para separar os resíduos em rejeitos, recicláveis e papel, né. E ele foi entregue para o Núcleo de Desenvolvimento Infantil da UFSC, que recebe crianças até a idade de mais ou menos 5 anos, 11 meses, né, até ali que as crianças ficam no NDI. Então, ele aqui entregando o jogo para as crianças. Em 2017-2, o tema foi... Desculpa, eu pedi para avisar, faltam 3 minutos. Tá. Aqui tem o Design Escola, né, que também foi com o tema de Design Escola, baú de histórias,
aqui foi entregue para uma escola em São Paulo, o baú vai passando para as crianças e as crianças vão criando uma história. Aqui nós temos um kit pedagógico para transtorno do espectro autista, e embaixo nós temos uma coleção do Meu Mundo no Banheiro, também doados para a PAI. Aqui uma fazendinha de 4 a 5 anos, né, que ensina a alfabetização, e embaixo nós temos um livrinho para aprender, que é sobre história do vestido de algodão, que foi aplicado numa creche pública de Florianópolis, né, para que as crianças fizessem um vestidinho com o retalho de um tecido. Aqui já o tema mudou para museus, e aqui nós temos um joguinho sobre o jogo do Museu da Família Colonial Alemã. Aqui um jogo para crianças com braille, ou seja, com baixa visão ou cegas. Embaixo nós temos Procure os Dinossauros, que foi doado para um projeto que recebe crianças com síndrome de Down e com aspecto autista. Aqui nós temos também para museus kit de jogos físicos para o Museu Histórico de Santa Catarina, e embaixo nós temos uma maquete feita para o Museu da Lagoa do Peri, né? Então, uma coisa que cabe mencionar é que sim, né, como o Antunes menciona, a curricularização da extensão, ela surge porque a extensão não pode ser entendida como um apêndice, de forma isolada, e sim, ela tem que fazer parte dos currículos, e por outro lado, ela tem que ser mais valorizada, porque dentro da academia, o mais valorizado é a pesquisa, muito mais do que a extensão. Então, eu coloquei aqui alguma bibliografia, se alguém tiver interesse, tem vários dos artigos que os alunos escreveram e que foram do resultado do material que eles fizeram, né? Então, agradeço a todos e estou aberta a qualquer pergunta. Obrigada, professora. Alguém quer fazer alguma colocação? Alguma pergunta? Eu gostaria, sim. Pode fazer, então. Professora Ana, como é que funcionou a questão do engajamento dos estudantes e estudantes nesses projetos? Porque é isso, como a senhora mesma comentou, né? Somos, dentro do mundo acadêmico, é muito mais privilegiado o momento da pesquisa, em que a extensão e esse momento de contato com a sociedade acaba sendo menos visibilizado, né? Eu mesmo encontro dificuldades desse engajamento, de fazer realmente acontecer, por conta de custos, por conta de N questões. Se você puder passar para a gente um pouco a sua experiência nesse sentido, eu agradeço. Uhum. Bom, como que acontece? E justamente por essa questão de que você não teria um engajamento dos alunos, é que se viu a necessidade de que a extensão, ela faça parte das disciplinas, né? Já que aí o aluno, ele tem que fazer o projeto para ganhar uma nota, vamos dizer, né? Por outro lado, uma questão que eu tenho percebido é que, como são temas que envolvem a realidade, o aluno, ele se motiva, tanto que você pode ver que em nenhum enunciado é colocado, por exemplo, porque o aluno tem que trabalhar com crianças com síndrome de Down ou com, talvez, autismo. São eles que procuram, são eles que, de repente, eles percebem que esse seria um público-alvo interessante, ou um público que não está sendo atendido. Na questão da universidade, a gente sempre tem a bolsa, né, que é o único que é oferecido, e às vezes é apenas uma bolsa para um aluno, que ele, em um ano, ele teria poucas condições de desenvolver muita coisa. Então, o interesse aí é justamente o fato de, vinculado com uma disciplina, eu, no final de uma disciplina, eu tenho uns 20 resultados, e dos 20 eu seleciono aqueles que são os melhores para serem encaminhados para a comunidade. Logicamente, agora, na questão de como que são confeccionados, nós temos um laboratório de fabricação digital que trabalha dentro da universidade, e isso facilita, porque aí o aluno, ele só paga o material, mas não paga o custo de confecção do material. Mas em alguns desses materiais, se, por exemplo, o Museu Histórico Nacional, ele se interessou naquele jogo, ele vai confeccionar os joguinhos para eles, né? O que chama também a atenção é a qualidade que um aluno da segunda fase consegue
produzir, né? Às vezes eu vejo que não consigo o mesmo resultado em disciplinas de projeto, né? Mas consigo na disciplina da segunda fase. Então, é muito interessante também isso, da resposta de um aluno da segunda fase e o que acontece com o aluno à medida que ele vai avançando no curso. Ok, obrigada. Obrigada, professora. Alguém mais quer fazer alguma pergunta sobre esse trabalho? Oi, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Rebeca. A Rebeca? Não, não, desculpa, Carolina. Desculpa, Carolina. Pareceu o avatar errado aqui. Pode falar. Eu gostaria de perguntar para a professora Ana Verônica. Ana, será que a senhora poderia falar um pouquinho mais sobre o jogo Kataki? Como que ele é, enfim. Obrigada. Esse foi um jogo bem interessante, né? Já que o aluno ele escolheu trabalhar com crianças pequenas. Então, a facilidade era o Núcleo de Desenvolvimento Infantil da UFSC, que recebe crianças até, como eu falei, 5 anos, 11 meses. Ele fazendo a pesquisa e trabalhando em conjunto com a professora de educação ambiental, justamente nessa época foram implantadas na universidade lixeiras, né? Lixeiras que são binárias, elas simplesmente vão para rejeitos e reciclados e papel. Então, ela disse, olha, isso está na universidade, mas quando a criança sai, ela não sabe o que é rejeito, o que é orgânico, papel ela sabe. Então, ele começou a fazer a pesquisa com as crianças e eram 2 características ou 2 ambientes que poderiam ser mostrados, o mangue ou a praia. Aqui a gente mora numa ilha e todas as crianças não sabiam o que era um mangue, mas sabiam o que era uma praia. Então, ele resolveu, sim, fazer uma praia, atendendo, né, o que as crianças, nessa praia, que é aquilo que dá para ver que é um círculo, né, é uma praia em que são colocadas várias fichinhas com vários tipos de resíduos, e as crianças, elas vão separando, fizemos uma lixeira em tamanho pequeno, em escala 1:5, igual àquela lixeira que foi adotada no campus universitário, e as crianças vão separando, isso aqui é papel, isso aqui é embalagem, isso aqui é isso. E aí elas vão, é muito divertido, né, porque até o rapaz que fez, ele teve uma dinâmica muito interessante, as crianças não queriam deixar ele sair, né, porque queriam continuar brincando com esse brinquedo, que era um joguinho simplesmente para mostrar como que é a separação de um resíduo, né. Então, foi feito na praia. Obrigada. Obrigada. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Se não, eu gostaria de fazer uma pergunta, professora. Nós temos um grupo bastante atuante, um grupo de pesquisa e de extensão, que é da professora Ana Lúcia, que eu já mencionei aqui por conta de uma outra pesquisa. Esse grupo se chama Varal, Design Social. Eles vão, inclusive, se apresentar na última mesa desse encontro, né, na mesa de sexta-feira. E é um grupo que é bastante atuante, como eu disse, e eu sou participante mais de uma outra linha desse grupo, mas como observadora, eu percebo que há, às vezes, uma certa dificuldade de execução do trabalho final por conta de custos, né, e por conta das relações com as instituições. Por vezes, isso torna o processo um pouco mais longo. E aí, a título de colaborar também conosco, eu gostaria de saber como se dá esse processo, né, em relação a pontes que são feitas entre outras instituições para viabilizar os projetos, desculpe. Bom, em primeiro lugar, como eu falei, a facilidade que nós temos de ter um laboratório de fabricação digital, né? Isso tem facilitado muito, porque vários dos produtos, eles utilizam a impressão 3D, que consegue produzir com qualidade e em um lote muito pequeno. Já para outros valores, aí sim entramos em parceria com empresas, corremos atrás de editais,
porque esse é realmente o gargalo da extensão universitária, tanto que agora, como já vai ser implementada e ela é obrigatória pelo MEC, isso quer dizer que a própria universidade, e é aquilo que a gente está colocando agora, é o fato de que a universidade vai ter que facilitar esses insumos, né, porque não, exatamente, ou seja, somos obrigados a que o aluno faça 360 horas de extensão, e ele vai ter que ter recursos, se ele vai ter que sair, talvez visitar uma comunidade, ele vai ter que ter o transporte para ir, etc., ou seja, não é o fato de que o MEC coloca que os cursos têm que colocar 10%, né, já como um pacote estabelecido, e não ter os recursos necessários. Então, sim, concordo que é um gargalo, e agora que já é uma imposição do MEC, terá que ter recursos para que isso seja efetivo. Também espero, professora. A gente também está passando por esse mesmo processo de adaptação das disciplinas, e eu concordo com a senhora quando a senhora coloca isso de uma maneira muito positiva. Eu acho que cumpre o papel, a função da universidade, né? E eu acho que é importante também para o aluno ter uma experiência de ensino que não é cercada pelas paredes da sala de aula, né? Então, parabenizar o trabalho, a apresentação. E aí eu pergunto novamente, a senhora já quer emendar com o próximo trabalho ou quer passar e depois retornar? Não, eu posso apresentar já de uma vez. Eu vou só apresentá-la novamente. Okay. A professora Ana Verônica Pasmino vai apresentar o trabalho Percursos Profissionais e Integração no Universo de Trabalho dos Formandos do curso de Design. Quando a senhora quiser começar. E eu vou pedir também para você me avisar, né, eu agradeço. Então, essa aqui, ela foi uma pesquisa realizada, né, por uma aluna, como iniciação científica, né, a menina já se formou, então ela não pode apresentar, e eu vou apresentar por ela. Era justamente uma curiosidade em relação aos egressos do curso, né, porque eu acredito que a universidade, ela tem a sua responsabilidade com quem se formou. E a percepção de que não se conhece aonde que está formado era uma das questões que realmente me incomodava bastante. Então, foi essa pesquisa realizada, né, e buscou levantar o percurso dos formados no curso de design entre 2014 e 2019, né, e obter os dados para mapear as tendências do universo de trabalho, assim como também saber, né, onde estão esses egressos, o que eles estão fazendo. E foi feita por meio de uma pesquisa tanto documental sobre a questão de egressos, e outra que foi uma pesquisa de campo por meio de questionário com os ex-alunos. Em relação à pesquisa documental, o que a gente percebeu, né? Que a rede de contato dos ex-alunos nas universidades americanas, eles consideram muito importante justamente pelo networking, né, por essa rede, né, essa afinidade com as pessoas que existem e que se formaram juntas, e que você cria uma rede de conhecimentos. Por outro lado, a gente viu que no Brasil, né, embora existam confraternizações de alunos, as universidades não possuem banco de dados, né, para essa criação dessa rede. Inclusive, para alguns benefícios, como palestras de ex-alunos como mentores, as experiências que esses alunos que estão formados tiveram no mercado de trabalho e que podem voltar como disciplinas a serem inseridas na graduação e na pós-graduação, né, porque muitas vezes o que a gente percebe é que na pós-graduação você tem disciplinas específicas, mas que o mercado de trabalho não tem interesse, né, então, basicamente, quem vai fazer a pós-graduação, o caminho que serve para ele é entrar e ser um professor, porque no mercado de trabalho não vai absorver esse conhecimento. E aí, percebendo algumas escolas e universidades, a gente viu que Harvard
continuando a serviços online, eventos de ex-alunos, também uma rede de ex-alunos amigáveis, engajados, compartilhados, ou seja, um orgulho de você fazer parte dessa universidade, uma coisa que a gente não percebe, né, na nossa universidade, especificamente universidade pública. Na nossa universidade, então, a gente percebe que sim, que no planejamento, né, da universidade existe, né, a menção sobre egressos, né, existe o planejamento sobre egressos, porém, né, você não tem uma política, não tem um programa, e você também não tem ações em relação com os egressos. A gente entrou em contato de 100 cursos que a universidade tem, eles não sabem aonde estão aqueles que se formaram. Fizemos uma pesquisa também por meio de uma entrevista com a Unicamp, e eu senti vergonha quando ela me mostrou um slide e ela disse, professora, esses são os nossos ex-alunos, essas são as empresas que nossos ex-alunos formaram, criaram, e nós não temos nenhum registro desses egressos. Essa pesquisa com alunos, então, ela foi feita pelo Google Forms em 2017, e depois outra que foi feita em 2019. Ao todo, a gente obteve 64 respostas de 109 ex-alunos, e a gente percebeu que muitos talvez não receberam os e-mails, porque os e-mails estão desatualizados. Lembrando que o curso de design na UFSC é desde 2009, né, então é muito antigo, e até 2016 o curso ele era design, com as habilitações dentro do curso. A partir de 2016 se separa o curso de animação e em 2017 o curso de design de produto. Aqui nós temos um infográfico com os dados que apareceram. Então, nós temos que 46% dos egressos têm entre 23 e 25 anos, a grande maioria com habilitação em design gráfico, poucos em produto, poucos em animação, e outros é porque o curso ele era tão aberto que formava também algum com habilitação em moda, né? 91 trabalham com design, 68% não tiveram dificuldade para exercer a profissão, 85 fizeram um estágio na área da habilitação, 49% foram efetivados no estágio. Isso é uma coisa que chamou a atenção, é que muitos, eles já são efetivados no último estágio. Então, praticamente, quando ele se forma, ele já está trabalhando. E aí que vem essa resposta de que 88% demorou entre 1 a 6 meses para encontrar emprego. Então, isso é uma coisa muito positiva. Só que, lamentavelmente, a gente vai ver no próximo slide os salários, né? Isso é uma questão que chama muito atenção. Ali, trabalha como freelancer 42%, em pequena, média e grande empresa, né, algumas porcentagens que depois a gente fez na pesquisa de 2019 para saber em que setor atua, e aí a gente consegue ver que desse bloco, eles trabalham em empresas privadas, né? O autônomo, que seria aquele freelancer, e a gente percebeu que esses outros, que era 25%, são aqueles que entraram no ambiente público, ou seja, são professores, né, que são aqueles que entraram no ambiente público. 85 atuam em Santa Catarina, então ficaram no próprio estado. Chamou a atenção a nota que o aluno dá ao curso, ele deu uma nota de 6,89, ou seja, passamos, né, com a média, praticamente. Chama atenção também que 81% voltaria à universidade para, talvez, uma pós-graduação, né? 75%, né, que aí nós temos essa experiência, e o que o mercado espera? Chama atenção que o mercado espera criatividade e o mercado espera domínio de software, ou seja, praticamente você tem que ser um operacional, não interessa se você, né, tem ideias inovadoras, embora inovação foi mencionada, mas ela está muito atrelada para a criatividade, mas basicamente, se você vê como que são feitos a solicitação de estágio, é domínio de software. Aqui nós temos a renda mensal, e aí que chama tanto atenção, né, de 1 a 3 salários mínimos, temos um número enorme, de 3 a 5 salários, e mais do que 10 salários, né, temos um grupo, e muitos que trabalham em empresas privadas também
aí não aparece, mas desses 85% em Santa Catarina, o restante, alguns trabalham fora do Brasil. Se você está fazendo outro curso, então apareceram que alguns estão fazendo curso técnico, alguns estão fazendo uma outra graduação, e olha a quantidade que estão fazendo uma pós-graduação, né? Algumas questões que surgiram, que eles mencionaram, foi parcerias e contatos do curso com empresas, contato dos alunos com o mercado, da experiência com o mercado dos professores, e essa foi uma crítica muito grande, né, ou seja, que o professor, ele não tem experiência no mercado, e solicitaram atualizar as disciplinas, principalmente das primeiras fases. Professora, faltam 2 minutos, okay. Só para avisar. Aqui, algumas disciplinas que poderiam ser acrescentadas: metodologia científica para ajudar no projeto de conclusão de curso, gestão de negócios, precificação, conhecimento de levantamento de custos, administração financeira e burocracias legais. Isso justamente se a gente vê a porcentagem de autônomos ou freelas, né? Disciplinas, web, programação, marketing e principalmente digital. Então, nós temos agora no curso de design, que é o novo projeto pedagógico, ele já inclui um pacote que é justamente indo para essa questão, né? Já que o mercado tem essa demanda. Aqui, graduados de animação que reclamam porque, né, não tem vaga, produto também, 23%, né, reclamam também. Dos graduandos em produto, 82% atua com design e apenas 28% disse que trabalha na área da habilitação. Então, né, essa é uma questão que agora o coordenador de estágios está buscando mais empresas para facilitar esses estágios. Em relação à questão do que sentem mais falta na universidade, eles mencionam contato com as pessoas, o conhecimento, né, dado pelos professores, o convívio com os amigos. Como considerações finais, então, eu deixo para vocês a questão de que a pesquisa, ela mostra, né, a importância de rever o planejamento do curso e o projeto pedagógico, a elaboração e planejamento de uma pós-graduação. Na verdade, nós temos uma pós-graduação no curso, mas é uma pós-graduação que oferece apenas 2 linhas de pesquisa, e as 2 linhas de pesquisa não atendem aquilo que os alunos mencionam na pesquisa. E propor também à universidade ter um programa de ações em relação aos egressos, né? E aí, considerando que, como eu mencionei antes, a universidade tem 100 cursos, né? Dos 100 cursos, não se conhecem os egressos que se tem. Então, essa é a minha apresentação, e, logicamente, que essa será também uma pesquisa que não pode se deter aqui, né? Eu considero que sempre cabe à coordenação continuar fazendo pesquisas para ver a questão dos egressos e a outra questão de ir renovando os projetos pedagógicos. É isso, obrigada. Obrigada, professora. Alguém tem interesse de fazer alguma pergunta? Ou quer tirar alguma dúvida? Então, eu vou perguntar. Alguém tem? Professora, uma dúvida, a senhora é coordenadora ou esteve como coordenadora? Sou coordenadora, sim. Sou coordenadora do curso de design de produto, que ele se separou em 2017, né? Uhum. Então, o desafio ele é grande, né? Enquanto eu estava lhe ouvindo falar, eu fiquei pensando sobre isso, porque esse tipo de inquietação aparece muito quando a gente está nesse espaço de coordenação, né? Porque a gente consegue ver o todo, sai do micro das disciplinas e começa a ver a estrutura mais sistêmica, né? E consegue ver com mais clareza quais são as falhas, as brechas, né? E eu achei essa pesquisa fundamental. Fiquei com vontade de fazer aqui no curso. Nós somos um curso um pouco mais novo do que o curso de vocês. Nós nascemos em 2012. Então, a gente ainda
consegue ter um certo controle dos alunos que saíram. Não controle no sentido de saber onde eles estão, mas de conhecer por nome, saber mais ou menos a história, e de uma ampla maioria saber, sim, onde eles estão. Mas já a gente perde esse controle, né? E eu acho que é muito importante para fazer trazer esse olhar externo, né, que agora é externo, para constituir o curso, né, porque eles passaram por todo o processo e estão nesse momento para além do curso. Então, eu acho tão fundamental, acho que a sua pesquisa é muito importante para cursos de graduação e também de pós, né. E aí eu queria só compartilhar um pensamento que me veio, pensando também nessa perspectiva da extensão, poderia se pensar alguma plataforma, algo que fosse alimentado pelos próprios alunos, né? E tendo esse desejo de ampliar esse espaço do digital, eu acho que seria bem possível. As suas angústias são muito semelhantes às nossas, e o que os seus alunos trazem são muito semelhantes ao que eles trazem também, ao que os nossos alunos trazem. Isso de pedir mais disciplinas de digital, da metodologia científica, né, que a gente está fazendo a reestruturação do projeto político-pedagógico agora, e não consegue fazer caber, né, mas a gente entende a importância, porque, enfim, são muitas habilidades, né, e é difícil mesmo, mas acho que ter essa fala externa é fundamental para a gente não ficar preso aos nossos discursos, né? Sim, e principalmente também a questão de que você estando na coordenação, claro, você tem essa visão macro e você entende a reclamação dos alunos, né? Os alunos que eles reclamam, principalmente porque acontece no campo do design, que eles começam a fazer estágio muito cedo, né? Então, é um curso que já, na segunda fase, eles estão fazendo estágio. Às vezes, não só o estágio obrigatório, que vai acontecer apenas na sexta fase, eles já estão fazendo não obrigatório 2, 3, 4, 5 estágios. Então, ele já tem esse lado profissional muito desenvolvido, né? E aí que vem a reclamação em relação a muitos professores, e que sim, lamentavelmente, eu lecionei também em curso particular, que era na Univille, em Joinville, e o quadro de professores era diferente, né, já que não se exigia que o professor fosse doutor. Agora, nas federais, o fato de que há exigência do doutorado, você tem vários professores que não passaram por nenhuma experiência. Eles saíram da graduação, foram para o mestrado e foram para o doutorado. E não podemos esquecer que o design é uma atividade prática, né? É uma atividade prática. Então, essa é uma reclamação que eu percebo dos alunos, e que, sim, é compreensível, né, nessa questão de que eles acabam ganhando a prática no mercado e nos estágios. Sim, professora. Agradecer pela fala, acho que foi, como eu disse, me trouxe muitos desejos aqui de realizar uma pesquisa semelhante aqui no curso. Eu acho que é fundamental, como eu falei. Alguém quer fazer alguma colocação para a professora? Então é isso. Obrigada, professora. Obrigada. Eu vou, então, passar para a última apresentação de hoje, já que o Paulo não vai apresentar, né? Coloque o Moda e Decolonialidade, Encruzilhadas do Sul Global. Quem vai apresentar, esse é o coletivo que vai apresentar. E o nome do trabalho é Por uma Moda Decolonizada, Saberes, Trocas e Poderes das Margens. Aí quem vai falar é a Michele. Quem mais, Michele? Foi o coletivo todo. Nossa, tem um monte de gente com a câmera ligada. Certo. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Eu vou desligar aqui. João, eu vou desligar aqui e vocês têm 10 minutos, tá bom? Vou apresentar. Bom, boa tarde, eu espero que todos estejam me ouvindo. Agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando o trabalho. Então, nós somos um coletivo. O título do nosso trabalho se chama Por uma Moda Decolonizada, Saberes, Trocas e o Poder das Margens.
acho que, citando o Eduardo, quando ele fala da partilha do sensível, uma das coisas que nos une aqui é justamente uma sensibilidade em relação à atual situação da moda e a forma como ela é, digamos assim, considerada nas abordagens, né, principalmente no contexto da formação. Então, nós somos um grupo, né, e esse grupo tem por perspectivas justamente fazer um estudo, né, pensando a moda e o contexto, né, da colonialidade do saber, e, portanto, a gente está pensando isso a partir de uma proposta, de uma moda e de um olhar decolonial. Nós temos diferentes formações, e essa diversidade, justamente, ela é, digamos assim, um fator muito importante para as nossas trocas dentro do grupo, e um aspecto que, digamos assim, une, né, e que a gente partilha nesse sentido as questões voltadas para a educação, já que todos temos, né, passagem pelo campo da educação, somos professores, né, atuamos, e nesse contexto nós nos perguntamos, né, temos muitas questões que envolvem as abordagens da moda, justamente porque a gente sabe, a gente considera, na verdade, a moda dentro, né, do campo do design como uma prática de desenvolvimento de produto, e a gente sabe que existe uma diferença entre essa prática, a forma como ela se apresenta nos diferentes contextos do Brasil, e a maneira com que ela é, digamos, abordada, né, estudada nos contextos acadêmicos e na formação realmente de estudos, né, ou seja, como ela é entendida como um objeto de estudos. Então, a gente sabe que algumas vezes a gente encontra no Brasil segmentos diferentes e uma grande diversidade de contextos, realmente, como a gente tem no Norte, né, dedicação de uma produção como do Norte e do Nordeste, né, como a produção do jeans, por exemplo. A gente tem no Sul, né, a região calçadista, nós temos no Sudeste, né, São Paulo, com uma grande força produtora, o Rio de Janeiro muito mais varejista, e a gente sabe que esses diferentes contextos fazem com que nós tenhamos, né, uma produção muito rica, com um conhecimento muito forte na produção, né, desses produtos, mas, no entanto, quando a gente vê a maneira com que esse conhecimento sobre a prática é construído, a gente percebe ainda uma colonialidade dessa construção, né, epistemes muito calcadas por um olhar eurocentrado, que tendem, algumas vezes, a desvalorizar a própria posição dessa prática. Então, por conta disso, nós temos observado algumas ações, alguns fenômenos que nos chamam a atenção, e um deles é um projeto que aconteceu no Rio de Janeiro, chamado Afrocriadores, e que já tem uma série de desdobramentos atualmente, e a gente gostaria de passar um pequeno vídeo que apresenta esse projeto para a gente mostrar um contexto específico do que a gente tem observado e como isso tem colocado algumas questões para a gente. Eu vou só passar aqui. Somos criadores negros que usam a moda como veículo de expressão. Nosso desejo é transformar padrões estéticos e redefinir padrões de consumo de forma inclusiva e consciente, com pluralidade de ideias, formas, cores e linguagens. Construímos e reconstruímos a matriz afro-brasileira nas nossas criações e, com ela, queremos deixar um legado na cultura negra criativa. A nossa imagem reflete identidade própria e, com ela, construímos e desconstruímos padrões de uma cadeia que não pode se sustentar pela exclusão e pela exploração. Assumimos o protagonismo na construção da própria identidade negra, que fortalece e potencializa não apenas o indivíduo, mas o movimento conjunto, onde somos espelhos para os nossos semelhantes. Bom, pode seguir, Michele, pode seguir. Tudo bem, obrigada, João. Bom, como a gente pode perceber, o objetivo do Afrocriadores, que hoje se desdobra como Fabrique Afro, por conta da necessidade de um projeto maior que desse conta de diferentes e diversas atividades, de novos saberes e outros profissionais,
quase complementam e articulam dentro de um segmento de uma moda inserida na economia criativa. Nesse sentido, é importante comentar que, além da loja, já logo no segundo ano, foi feito um investimento para um local de pesquisa e desenvolvimento, uma espécie de coworking produtivo, para que então se tornasse o Fábrica Afro, ou Fabrica. Como, nesse sentido, podemos notar que o Fábrica Afro pretende descolonizar o processo de fazer moda, pois, segundo nossas conversas com eles, né, intermediado pela Carla, muitas vezes se viram reféns do sistema produtivo que os impunha um ritmo glamourizado e frívolo, como se na moda tudo fosse lindo e maravilhoso. Assim, eles iniciaram um método de planejamento e desenvolvimento de um produto próximo à realidade social e econômica que estão inseridos e testando novas formas colaborativas na prática. Nesse sentido, essa prática dialoga com o que o Bell Hooks criticou no movimento feminista branco, cujas demandas não dialogavam com as camadas e as diferentes demandas e grupos sociais racializados numa sociedade capitalista. Pois para que um pensamento crítico ganhasse força e radicalidade, segundo ela, ele deveria levar em conta a classe, raça e gênero. E, sobretudo, deveria considerar que a margem é plural e produz conhecimentos, saberes que tem como prática, infelizmente, nessa sociedade capitalista e branca, ignorar esses conhecimentos e esses saberes. E, nesse sentido, essa proposição entra com que a Lélia Gonçalves dialoga, né? O que é chave dentro da proposição da Lélia Gonçalves, para pensar que se tem e se faz dentro dessas margens, né? Reconhecê-las como legítimas e as pensar como expressões de resistência social, cultural, política e econômica. Desse modo, ao vermos o projeto Fabricafro, denotamos a invisibilidade que foi sistematicamente ocultada, silenciada nas produções de design, onde a subalternidade dialógica imperativa, ou seja, quem produz o vestuário materialmente não soma nessa lógica desigual, e o seu saber é tido como menor e sem validade. Nesse sentido, a gente percebe que o povo preto, que tradicionalmente foi produtor das modas nesse país, estava alienado às formas de produção, embora estivesse cheio de ideias sobre as quais eles gostariam de comunicar para o mundo nas suas roupas. Trabalhar a partir da margem, desde ela, nesse processo, é descortinar, é trazer para o primeiro plano saberes ancestrais que são negados e reforçados pelo racismo estrutural e pelo pacto narcísico da branquitude. É potencializar vozes e o design, é ser espaço de ação e atuação. É trazer luz, formas, estilos, cores, espaços ancestrais e passos ancestrais para uma colaboração propositiva, coletiva e criativa. Além do que, é possibilitar outras formas de produção, circulação de conhecimento, pessoas e dinheiro. É retirar o individualismo imperante do binarismo colonial e ocupar espaços, além de tracejar com outras materialidades. Certamente, é sair da objetificação do eixo norte, né, euro-américo-cêntrico, é tornar-se protagonista da própria história, da nossa história, da história brasileira. Assim, para terminar, que eu sei que o nosso tempo já está curto, a nossa reflexão, né, e a gente traz aqui a importância de pensar e refletir ao mesmo tempo da necessidade da urgência de atuar e refletir acerca de novas epistemes, conceitos, metodologias de ensino e aprendizado. Porque, nesse sentido, a gente precisa questionar até quando ofereceremos um currículo alicerçado nos saberes de academias europeias e americanas que nos subalterniza e que também sugere como nós devemos nos ler, ser vistos, né, e nos ver. Pois assim, que história é essa que até então a gente tem contado? O que deixamos de contar ao pensar que a história da moda, né, essa moda com M maiúsculo, também passa por plantações, revoluções, trânsitos de pessoas que foram violentamente retiradas do seu território e que a gente ainda continua, infelizmente, alijando esse saber. Os nossos currículos precisam dialogar com a experiência socio-histórica, cultural e contemporânea de nossos alunos e de nossa realidade. Pois quando
quando somos estudantes, ou quando os estudantes chegam até nós, eles chegam com uma quantidade enorme de saber, dispostos a trocar imensamente. E o ensino, a pesquisa e as metodologias ainda não estão centradas nas nossas epistemes. Por isso, nós do coletivo atuamos e nos inquietamos para que a gente construa uma moda que seja decolonizada, que os saberes trocas, os poderes das margens sejam reconhecidos, praticados e circulados. Muito obrigada. É isso. Muito obrigada. Adorei a apresentação. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Eu queria fazer só uma colocação. Faz, Vitor. Não é nenhuma pergunta, é só um elogio mesmo, porque eu achei muito incrível mesmo. E me chamou muita atenção quando vocês colocaram sobre essa produção do saber, né, dentro da moda, e sobre ouvir histórias, e sobre a moda como um local de resistência. Essa questão da produção e de saber como que ela é feita é muito louco, porque a gente recebe, né, desse sistema moderno, que a moda é algo superficial, né? É o fast fashion, é algo que você usa uma vez e joga fora, quando, na verdade, é doloroso a produção de moda. Ela possui, né, o sistema... As pessoas são exploradas por isso. E mesmo quando não exploradas, quando você, sei lá, você produz a sua própria roupa, é uma resistência muito grande, porque a sua coluna, ela não aguenta, você fica 10 horas sentado costurando, você fica 12 horas fazendo uma peça de roupa. Então, realmente uma resistência do próprio corpo ele produzir a própria moda. Então, incrível pensar uma produção afrocentrada com um público-alvo afrocentrado. É disruptivo demais, em todos os sentidos. Incrível, gente. Incrível. Como está sendo, Camila? Está sendo um ciclo de perguntas? Eu já... Deixa eu me apresentar, desculpa, meu nome é Heloísa. Já peço desculpas. Eu peço desculpas, a Laila até comentou aqui, que eu estava trabalhando, estava dando aula até... Eu achei que nem ia conseguir chegar. Aí consegui chegar agora aqui nos 45. Eu peço desculpa porque eu não assisti as outras apresentações, eu lamento muito. Mas, enfim, eu não sei, a gente responde os comentários agora ou vai ter um bloco? A gente já está nesse bloco, então pode falar à vontade. Eu não sei o nome da pessoa que falou, está escrito pesquisa em design. Aqui. É o Vitor, porque ele é o monitor. Está como monitor, mas é o Vitor. Vitor, a gente concorda totalmente com isso que você está falando, especialmente porque uma das reflexões centrais para o nosso trabalho por que raios a gente não considera, por exemplo, a costureira como criadora? Quando, em vários momentos, e isso é até uma coisa que eu estou bastante provocada a escrever sobre, né? A gente, quem trabalha com moda sabe disso, recebe muitas vezes um desenho, um croquis ou coisa do tipo, que não dialoga com a realidade da roupa. Às vezes a pessoa não coloca o fecho adequadamente, no sentido do desenho, ou outros elementos, faz um decote, não pensa o tecido, não sabe como a roupa vai entrar, e quem acaba desenvolvendo a roupa de fato é a modelista ou a costureira, que na hora do vamos ver, cria em cima daquilo que foi passado para ela. E é muito interessante que, na prática, quem vai receber a assinatura ou dizer quem vai criar aquilo, né, é quem assinou o desenho e não quem produziu aquela peça. Então, eu concordo com você, porque, de fato, a pessoa que está ali sentada, horas costurando, e muitas vezes que tem uma autoria muito, muito grande, muito presente naquela peça, não assina aquela peça. De outro lado, e aí pensando na parte da educação, quando a gente fala de uma outra episteme, e esse é um dos maiores desafios do coletivo, é como a gente, e eu imagino que seja para o design também, como a gente reconstrói epistemes, porque quando a gente está falando de epistemologia, a gente está falando de jogar para o alto toda essa história
educacional que a gente recebeu e que ensinou a gente a pensar em determinados termos, né? Isso incluiu, para quem trabalha com moda, acreditar que tudo que é feito fora da Europa, tudo que é feito fora do Norte, não é moda, é outra coisa. E para ser moda tem que ser autorizado por essa galera que está no Norte, né? Então, assim, como que a gente refunda essas epistemes? É apenas trazendo uma outra história, o que eu já penso que é muito central e muito relevante, mas a nossa pergunta é, como é que a gente vai mais longe? A gente lá, eu trabalho no Instituto Federal, que fica na Baixada do Fluminense, que é uma das áreas mais pobres do Rio de Janeiro, e a gente tem desenvolvido lá uma revista de moda, em parceria com a professora Lara, que infelizmente não pôde estar aqui, em que os alunos estão por trás na produção. Eles estão fotografando, eles estão pensando quais temas eles querem trabalhar, o que é relevante para eles para ser discutido. Mas a gente pensa como ir mais longe do que isso, como a gente refunda de fato essas epistemes. Será que a gente, pensando como a Lélia, né, a gente tem que trazer também a linguagem do subúrbio, a linguagem o português que a Lélia dizia, né? Essa nova literatura para dentro das nossas publicações? O que a gente faz para combater essa grande narrativa, né? Para sair daquilo que a galera, né, o Kirhane e outros falavam, sair dessa episteme que opõe coisas, né? Que chama uma coisa de moda e a outra de indumentária, enfim. Como a gente cria outras formas de saber, outras perguntas, outras metodologias, outras abordagens, para que os nossos alunos não sejam presos dentro da mesma narrativa e da mesma lógica. E eu falo isso porque hoje eu estava terminando de ler um texto em que a autora dizia quanto tempo vai levar para a decolonialidade também não ser absorvida pela branquitude. Quanto tempo vai demorar para que essa narrativa não seja absorvida e se transforme em mais uma coisa discutida dentro de uma academia, mas esvaziada de sentido, né? Então, assim, são muitos desafios que a gente tem dentro da educação, e essa autora também fala isso, né? A Françoise Berger. O processo de descolonizar, ele é um processo permanente. Ele não é uma coisa que começa e termina com os processos de descolonização na África e na Ásia, ou mesmo a gente pensando aqui na gente. Ele é um processo contínuo. Então, se hoje a gente está falando em decolonializar, amanhã talvez a gente tenha que permanentemente reformular as nossas questões e como a gente se coloca nesse ambiente. Porque, de fato, enfim, é um desafio permanente. Eu vou parar de falar porque eu falo pra cacete. E aí, assim, é só para dizer que assim, a gente está nessa área da educação pensando em formas de não apenas contar outra história, mas também de pensar outras lógicas, outras metodologias para trabalhar em sala de aula para que a gente consiga ter outros funcionamentos. A gente não sabe nem como ainda, mas a gente quer chegar lá. A gente está se questionando. Acho que a parada é essa. Muito bom, muito bom. Muito legal. Vou abrir para mais alguém. Acho que a Natália quer falar, né, Natália? Natália Rosa. Olá, tudo bem? Estão me ouvindo? Eu sou Natália Rosa Epaminondas, eu queria dar parabéns pela apresentação. Eu ouvi a apresentação de vocês no colóquio de moda, inclusive, e eu formei com algumas parceiras um coletivo também de estudos sobre moda, gênero, sexualidade e decolonialidade. Tem pessoas de São Paulo, tem pessoas do Ceará, enfim. Então, eu convido vocês a gente fazer essa conversa de coletivos, chama As Avessas, a gente manda um e-mail. E só comentar, assim, que nós fizemos uma pesquisa também com estudantes de moda, principalmente de São Paulo, foram as respondentes, principalmente mulheres de São Paulo, estudantes de moda, e elas sinalizaram muito essa vontade de querer um ensino de moda diferente, que partisse do ponto de vista brasileiro, ponto de vista latino-americano, que discutisse raça, que discutisse gênero,
e que muita gente apontou uma vontade, assim, de ter uma história da moda que falasse delas mesmas e não, né, da história da moda europeia. E isso eu considero muito importante, a decolonialidade na moda, para a gente pensar, primeiro, essa indústria cruel que existe na moda e que é um modelo quase de escravidão europeia, né? E essa produção estética que a gente faz, né, querendo fazer um simulacro europeu, que não tem nada a ver com a nossa realidade brasileira, com a estética brasileira, indígena, negra, etc., né? Então, eu só queria, assim, dar parabéns e vamos conversar. É isso. Obrigada. Natália. Pode falar, Luiz. Não, só um e-mail que está no chat. Desculpa. Ah, tá. Eu ia fazer exatamente isso. Natália, rapidinho, sobre isso que você falou, eu acho que um primeiro passo que a gente também tem discutido lá no coletivo é a gente parar de olhar a moda europeia ou eurocêntrica, eurocentrada, como a moda e passar a vê-la como uma moda ou como uma forma de se relacionar com o vestuário. E eu acho que isso faz parte desse processo de giro decolonial, né? Olhar para eles como uma das formas de se lidar com o vestuário, dentre outras muitas formas de se lidar com o vestuário. De modo que a gente desconstrua certa hierarquia que foi desenvolvida, né? Que parece que essa moda está num topo, em oposição a todas as outras formas de se lidar com... Quer dizer, melhor, que esse modo de se lidar com o vestuário estaria no topo frente a outras formas de se lidar com o vestuário, né? Ou que essa seria a forma adequada, ou interessante, ou de fato inovadora, que também é um conceito muito complicado, porque parece que é exclusivo para essa moda, né? Enfim, eu acho que é um passo a se dar. É isso. Boa tarde. Eu quero falar rapidinho. Meu nome é Carla, faço parte também do coletivo, e aí eu acho bom, assim, a gente deixar aqui que somos cinco pesquisadores, né, e cada um, apesar de todos eles cruzarem ali o caminho da moda, design, indumentária, cada um tem realmente um eixo de pesquisa. Eu, por exemplo, hoje, eu não contribuí tanto aqui com a fala, com o processo todo aqui da nossa fala, porque eu estou ali na área do teatro, pesquisando figurino, personagem negro no palco, né? A minha pesquisa, a minha contribuição dentro do coletivo, ela está muito pautada nisso, a educação dentro de sala de aula, pensando no teatro e a construção do figurino, do personagem negro, né? Nesse lugar decolonial também. E aí cada um coopera de uma forma, e pensando no que a Laila disse sobre o protagonismo, né? A gente, hoje foi meio que no susto, a gente soube, assim, de repente, que o trabalho tinha sido aprovado. A Elô não podia, inclusive, ela deu uma pausa na sala de aula dela, os alunos estão lá em stand-by esperando o retorno. Eu também tive que sair de um evento para a gente não ficar ausente, justamente porque a gente se preocupa com esse lugar de estar pensando uma moda decolonial, e no grupo nós temos 3 pessoas brancas e 2 mulheres negras. É óbvio que quando a gente está pensando a fala, o lugar, a construção e esse pensamento, a gente se preocupa, sim, com o protagonismo, principalmente das mulheres negras vindo aqui, porque a gente entende que quando a gente está colocando a mulher negra à frente, pensando na base, todo o resto da pirâmide é contemplado com isso, né? Eu só queria esclarecer que isso é, sim, uma preocupação nossa, mas para o evento de hoje, a gente veio mesmo, assim, no susto, e de que nossa participação no colóquio de moda, ela ainda vai acontecer. A Elo, ela fez a abertura, né, mas a gente vai participar como um coletivo no dia 5, no dia 5 agora, né, depois de amanhã, no colóquio de moda. E estão todos convidados.
Legal. Alguém mais quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Então, gente, só elogiar. Achei a apresentação incrível, achei provocativa. Acho que a gente precisa de... Eu não sei quanto tempo esses signos vão ser incorporados, né? Por essa lógica que tudo toca e aglutina. Mas ver isso que tá acontecendo, essa efervescência, eu acho que é muito, muito potente, né? E eu acho que a gente pode lidar com isso de uma maneira fluida, no sentido da gente ir tentando se readaptar e se escamoteando dessa lógica maior. Fiquei muito feliz com a fala de vocês, inclusive com a colocação final da Carla, porque aí abre espaço para eu falar algo. Quando a gente pensou esse colóquio, a gente não tinha noção do tamanho que iria ficar. E a gente pensou que a gente ia conversar com algumas pessoas que tinham interesses semelhantes com os nossos, né? Nasceu muito, apesar do colóquio ter originalmente nascido ano passado, essa ideia, enquanto debate, foi sendo gerada durante esse momento de isolamento. E aí a gente vendo vídeos, lives, vamos abrir, fazer algo maior, e aí a gente conversa com as pessoas. E aí ficou imenso, né? E eu acho isso lindo, incrível, né? Acho lindo, incrível também vocês estarem falando no plural, né? Não é uma pessoa apresentando, é um coletivo. Isso também já é revolucionário nesse sentido epistêmico, né? Fazer pesquisa na coletividade, falar no plural, em um espaço em que, no design, por estar muito atrelado a centros tecnológicos, né? Tem a coisa da neutralidade científica que não faz muito sentido para a gente, né? E aí acaba roubando de nós. A Michelle falou uma frase que eu guardei aqui. Precisamos parar de matar as potências dos nossos estudantes. E é isso mesmo, é isso. Eu acho que a apresentação de vocês é muito fértil nesse sentido, né? Faz o olho brilhar. Então, muito obrigada pela apresentação de hoje, porque eu acho que acende uma coisinha aqui dentro que eu acho que vai durar tempo suficiente para ir virando outros foguinhos, né? Então, para pegar o gancho do que a Heloísa colocou. Enfim, é isso, agradecer bastante e deixar portas abertas para que a gente siga nesse momento de partilha, né, nessas trocas. Acho que aqui hoje foi um momento muito legal da gente encontrar pessoas de interesse semelhante, né, de trocar e-mail e ampliar essa rede. Então, agradeço demais. Vocês estão escutando ao fundo o meu filho falando. É assim. Mas, enfim, agradecer demais a presença de todos, as colocações, as apresentações, e dizer que estamos apenas no primeiro dia, né? Que hoje ainda teremos uma mesa, né, que vai ser mediada pela professora Cláudia. A mesa começa, deixa eu olhar aqui minha colinha, só um segundo, a partir das 18h30, né? E a mesa se chama Educação, Design e Autonomia, que é esse eixo temático que vocês estão aqui hoje, certo? Obrigada e sigamos juntos, tá bom? Nós que agradecemos. Obrigada.